alunos, vamos para a nossa aula de número 73 agora. Hoje a gente continua aprendendo romance, que é um gênero literário que nós já começamos a estudar na aula anterior. Vimos na aula anterior ali os elementos composicionais desse gênero. E a gente vai dar uma aprofundada agora, porque há muito o que aprender aí quando se trata de elementos que compõem a estrutura de um romance. Então, por isso, a gente trouxe novamente nessa aula aí outro romance agora para vocês, E a gente vai continuar nas aulas seguintes também com outros romances para aprender ali as características de cada um, o contexto de produção, a intencionalidade do escritor, o público a que se destina, a voz do narrador, dentre outros elementos, dentre outras características que fazem parte deste gênero discursivo literário, tá? Então, os objetivos para essa aula, então, consistem em, primeiro, a gente vai ler o texto, do gênero romance. Vamos tentar localizar informações explícitas nesse texto, que são aquelas informações que estão visíveis para o leitor, estão explicitadas, O leitor não tem que ficar tentando inferir, adivinhar, preencher lacunas deixadas pelo escritor, pelo narrador, certo? Vamos tentar identificar o tema e a finalidade do texto, o tema, o assunto a que se refere, com qual intenção foi escrito esse texto, esse romance. Vamos tentar inferir o sentido de palavras ou expressões. Inferir significa o quê? Tentar adivinhar. Às vezes eu estou lendo ali um enunciado, estou lendo um trecho de um romance, e de repente surgem palavras novas e eu não sei o significado, eu tenho a impressão que eu nunca vi aquela palavra antes. E aí, será que eu preciso necessariamente de correr, pegar um dicionário para conseguir localizar o significado, para daí eu saber o que significa? Ou será que é possível eu ali dentro daquele contexto em que aparece aquela palavra nova, achar o significado dentro das minhas inferências, ou seja, refletir sobre, quem sabe, surge, eu acho que significa isso, de repente nem preciso de recorrer aí ao dicionário, Então eu posso fazer inferências. E também nós vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos estilísticos. Então a gente vai ver como que essa arte literária, essa escrita feita para a literatura, ela se diferencia de uma escrita feita ali para um texto jornalístico, um texto que narre uma notícia, que traga ali uma reportagem, enfim. É um gênero discursivo diferenciado porque é composto por palavras que vão constituir ali um repertório artístico, cultural, literário, que constitui uma obra literária. Nesse caso, a gente vai estudar o romance, certo? Então, vamos ler aqui um fragmento de um romance. Eu trouxe hoje para vocês, pessoal, olha lá, um fragmento do romance chamado Infância, escrito por um escritor bem famoso da nossa literatura, que é o Graciliano Ramos. Convido vocês a ler comigo, vamos começar a leitura? Então, diz assim: a primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o ouvi, quando o ouvi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Assim, não conservo a lembrança de uma alfaia esquisita, mas a reprodução dela, corroborada por indivíduos que lhe fixaram o conteúdo e a forma. De qualquer modo, a aparição deve ter sido real. Inculcaram-me nesse tempo a noção de pitombas. E as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isto me perturbou. Houve uma segunda aberta entre as nuvens espessas que me cobriam. Percebi muitas caras, palavras insensatas. Que idade teria eu? Pelas contas de minha mãe, andava em 2 ou 3 anos. A recordação de uma obra ou de alguns minutos longínquos não me fez supor que a minha cabeça fosse boa. Não, era, tanto quanto posso imaginar, bastante ordinária. Creio que se tornou uma péssima cabeça. Mas daquela hora antiga, daqueles minutos, lembro-me perfeitamente. Achava-me numa vasta sala, de paredes sujas. Com certeza não era vasta, como presumi. Visitei outras semelhantes, bem mesquinhas. Contudo, pareceu-me enorme,
Defronte alargava-se um pátio, enorme também, e no fim do pátio cresciam árvores enormes, carregadas de pitombas. Alguém mudou as pitombas em laranjas. Não gostei da correção. Laranjas, provavelmente já vistas, nada significavam. Né? Então, é um romance, um livro, né, como eu disse para vocês, né, escrito por Graciliano Ramos, né, e o fragmento que eu trouxe para vocês aqui foi publicado pela editora Record em 2006, no Rio de Janeiro, certo? Uma palavra nova para vocês talvez seja a palavra pitomba, né? O que será que são essas pitombas que o narrador tanto se refere aqui nesse texto? Né? Então eu fui pesquisar e trouxe para vocês aqui não somente uma imagem ilustrativa, né, de um pé de pitombas, mas também aqui um texto informacional, informativo, né, explicando o que significa, do que se trata. Então, a pitomba, ou o pitombo, é o fruto da pitombeira, Thalia esculenta, árvore presente desde a região amazônica até a Mata Atlântica, do nordeste do Brasil ao Rio de Janeiro, que chega a ter até 12 metros de altura. A pitomba possui, em geral, 1 a 2 caroços revestidos por uma camada fina e suculenta, adocicada e um pouco ácida. Quando madura, a fruta tem a cor de laranja e, em média, cerca de 3 centímetros. Vamos para uma questão agora de posse dessas duas informações, né, tanto da leitura do fragmento do romance como do texto informacional a respeito das pitombas. Então vamos pedir para vocês aí a primeira questão. Vamos ler, galera, aqui o enunciado. O romance Infância é considerado uma autobiografia. Isso ocorre porque trata-se da história da infância do próprio autor ou o personagem principal conta o que houve quando ele era criança? Um tempo para vocês fazerem essa questão. Retornando então, pessoal, uma autobiografia trata-se da história da infância do próprio autor. Né? Como o próprio vocábulo, a própria palavra já sugere, né? A autobiografia, auto, a eu mesmo, a mim mesmo, né? Bio, vida, e grafia é escrita. Então, autobiografia é a escrita da vida de alguém, sendo que esse alguém é o narrador em primeira pessoa e ele vai contar coisas que aconteceram na vida dele. Por isso que trata-se de uma autobiografia. Muito bem. Questão 2 agora, vamos ler aqui. A primeira coisa que guardei na memória. Nessa frase do romance, o verbo está em que tempo? Alternativa A, presente do modo indicativo, ou B, pretérito perfeito do modo indicativo. Lembrando que pretérito significa passado. Façam esse exercício e a gente retorna na sequência.
Retornando então, pessoal, observem que a segunda proposta de alternativa está correta, né? Então, é pretérito perfeito do modo indicativo porque os fatos já aconteceram, então se refere ao passado, né? A primeira coisa que guardei na memória, né? Foi fácil identificar, gente? Vocês estão se lembrando aí o que é verbo? Vamos continuar aqui nos exercícios, senão a gente retoma isso mais daqui para frente, né? Exercício 3. Analise o fragmento e a presença do pronome oblíquo referencial o. Então, nas aulas anteriores, a gente viu que o, a, os, a são os nossos artigos definidos, né? Que eu posso ter o menino, o professor, o lápis, a caneta, são artigos indefinidos, artigos definidos, né? Indefinidos são uma, uns, umas, porque a gente não define, né? Não tem certeza do que se trata, não conhece, né? Eu digo, eu vi um menino caminhando, então não está definido para mim, é artigo indefinido, né? E o, a, os, a são os artigos definidos, né? Então, quando eu digo eu vi o menino que estuda na minha sala caminhando ontem, eu o conheço. Só que quando eu digo eu o conheço, esse o já não é artigo. Esse o se refere a ele, a menino. Então, a gente tem que o é um pronome oblíquo, né? Então, a gente viu nas aulas anteriores que, às vezes, os o, a são artigos definidos, né? Na frente de um substantivo comum, próprio, enfim. Ou eles também podem cumprir com uma função referencial para se referenciar a uma pessoa. E aí eles adquirem uma função de pronome. Ok? Ih, professora, está meio confuso. Então vamos tentar fazer os exercícios para ver se a gente firma melhor, né, entende melhor as relações conceituais aí. Então leiam aqui comigo. Olha, analise o fragmento e a presença do pronome oblíquo referencial o. Então diz assim aqui o fragmento do texto. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior e por aí segue, tem reticências dizendo que a história continua, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar, né? Nesse caso aqui, esse o aqui, né, ele se refere ao quê? Será que a gente consegue deduzir, inferir? Né? Esse o se refere a qual substantivo ou se refere a qual pessoa nesse caso, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí.
Então, pessoal, retornando, né? Então, a gente viu que nesse caso, esse o substitui uma palavra, um substantivo masculino referenciado anteriormente. Já foi dito no texto, por isso que já fez referência, né, a algo já dito anteriormente. Aqui o objeto, então, ele se refere. Então, retomando lá o nosso enunciado. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas. Escondi atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi. Então, acertou quem respondeu que o objeto a que o pronome referencial o se refere é o vaso de louça vidrada. Né? Vaso de louça vidrada, será que é o que? Um vaso de louça de vidro, provavelmente. Né? E aí a palavra foi feita aqui uma derivação sufixal. Lembram que a gente viu nas aulas anteriores? Que quando a gente coloca um sufixo numa palavra já existente, né? No caso, aqui o escritor pegou a palavra vidro e acrescentou o sufixo ada. Então, a gente tem aqui uma derivação sufixal, né? Não é muito comum a gente ver, né, essa expressão sendo utilizada para se referir a vaso de louça, né? Um vaso de vidro, né? E daí um vaso de louça vidrada. Então, observem ali que a estética linguística das palavras escolhidas para se referir a esse objeto, a esse vaso, é do campo artístico literário. Né? O escritor poderia ter dito, era um vaso de vidro, mas ele optou por dizer que era um vaso de louça vidrada. Né? Então, é um outro estilo, é um outro recurso de linguagem que ele adota para tornar essa obra literária, né, no campo artístico mesmo, para fazer realmente parte da nossa literatura brasileira. Certo? Muito bem para quem conseguiu captar aí, né, a função referencial do o nesse enunciado. Vamos para mais exercício agora, galera. Olhem lá o exercício 4. Ainda nesse fragmento, vi um vaso de louça vidrada. Ignoro onde o vi. Há nitidamente uma referência endofórica nesse fragmento, que pode ser considerada uma anáfora, pois se refere a algo já dito no texto, ou uma catáfora, pois se refere a algo que ainda será dito no texto. Um tempo para vocês pensarem, tentar se lembrar da aula anterior, né, o que a gente estudou aí nas aulas anteriores e acertar essa questão, ok? A gente retorna na sequência.
Então, galera, olha lá, acertou quem marcou, que se refere a uma anáfora, ou seja, é algo que já foi dito no texto, né? Então, sempre que a gente tem referência a algo já mencionado anteriormente, anáfora. Se é algo que ainda está por vir, catáfora. Né? A gente viu aí os pronomes referenciais cumprindo essa função para tornar o texto com mais coesão, né? E mais um estilo mais literário, mais artístico para o leitor se deliciar aí com as estruturas composicionais dos gêneros que compõem a nossa literatura, né? Nesse caso, o romance. Exercício 5 agora, leiam aqui comigo. Observe o pronome referencial a neste enunciado e assinale a opção que contém o termo a que ele se refere. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem, brilhante e esguia, permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Esse a agora se refere ao vaso ou ele se refere à imagem do vaso? Um tempo para vocês pensarem. Retornando então, galera, olha lá, refere-se à imagem do vaso, né? Parabéns para quem conseguiu captar mais essa questão aí, né? Vamos agora para a questão nossa de número 6, tá? Observe o uso do verbo recordar nessa frase. Talvez nem me recorde bem do vaso. Com relação à sua transitividade, é possível afirmar que, primeira proposição, trata-se de verbo transitivo indireto, pois se utilizou o pronome me e a locução prepositiva de mais o que constitui a palavra do. Segunda proposição, trata-se de verbo transitivo direto. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, só vou fazer um lembrete, pessoal, que verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição para completar o sentido. E verbo transitivo indireto, ele precisa de preposição para completar o sentido. Né? E a gente tem verbos que também são bitransitivos, né? Que podem ser transitivo direto e transitivo indireto. Né? Então, como exemplo, a gente pode citar ali o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Né? Então, o de necessariamente deverá estar presente na frase quando eu vou utilizar o verbo gostar. Né? Então, se eu pergunto quem você gosta, opa, gramaticalmente eu já cometi aí uma falha. Está faltando o de quem você gosta, porque o verbo gostar é transitivo indireto e ele necessita da preposição de para complementar o sentido. Né? E quando eu digo eu gosto da maçã, estou fazendo uma locução prepositiva, lembram? Eu estou somando de mais a, né? A preposição de mais o artigo feminino a, para identificar a maçã, então gosto da maçã, aí está correto. Né? Em português a gente não diz eu gosto maçã,
Por quê? Porque gostar em português exige a preposição, o verbo gostar é transitivo indireto. Então eu vou pedir para vocês agora se recordarem do verbo lembrar, do verbo esquecer, quando a gente trabalhou nessas questões, o verbo recordar ele vai ali seguir a mesma regra, né, digamos assim, o mesmo modelo de pensamento para a gente compreender que o verbo é lembrar e esquecer, tá? Então um tempinho e na sequência eu volto para verificar a memória de vocês aí. Retornando então, pessoal, quem se lembrou da conjugação dos verbos lembrar, esquecer e agora recordar, né? Então, acertou marcando ali a primeira proposição que diz o seguinte: trata-se de verbo transitivo indireto, pois se utilizou o pronome me e a locução prepositiva de mais o. Então, eu posso dizer, eu me recordo de você. Né? Se eu uso o pronome me, eu tenho que usar a preposição de. Né? Eu me recordo da minha amiga. Opa, da, de mais a. Né? Então, eu usei o pronome me, uso o de junto. Esse de pode ser locução prepositiva, ele pode ser da, pode ser do, pode ser dum, de mais um, né? Me lembrei de um caso passado, enfim. Né? Então, eu me lembrei disso, tu te lembraste disso, né? Tu te lembrastes, né, disso, ele se lembraste, por aí vai. Né? Então, a gente se usa o me, usa o de junto. Né? Sempre que eu uso ele se lembrou daquilo, usei ali o pronome referencial correspondente a ele se, uso o de mais aquilo que forma daquilo, certo? Recordar a mesma coisa, eu me recordo disso, eu me recordo daquilo, ela se recorda, nós nos recordamos e assim vai, ok? Vamos para mais exercícios? Vamos agora primeiro fazer a inferência sobre o significado de palavras em um texto. Né? O que significa fazer inferências? É quando eu tento adivinhar o significado.
né? Então, na literatura, a gente costuma dizer para os alunos assim, procure ler ali o romance, o conto, a crônica, a poesia. Primeiro, lê tudo de uma vez, não precisa ficar fazendo pausa a cada palavra nova para ir pesquisar no dicionário o que significa. Deixe a leitura fluir, porque você vai entender, no final das contas, qual é o sentido tentado ali, o sentido que o escritor tentou fazer com que tivesse ali as palavras naquele texto, independente de você saber o que significa cada palavra, né? A leitura tem que fluir. Por quê? Porque nós somos capazes, sim, de fazer inferências, de tentar adivinhar ali o significado dentro de um contexto, dentro de um enunciado. E é isso que a gente vai ver agora, né, no próximo exercício. Então, vamos ler um fragmento de novo do romance. Acompanhem aqui comigo. Inculcaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isto me perturbou. Houve uma segunda aberta entre as nuvens espessas que me cobriam. Percebi muitas caras, palavras insensatas. Quais palavras são novas para você? Então, eu vou pedir para vocês reler esse fragmento do texto e escrever as palavras que vocês consideram inéditas, que vocês nunca viram ou não se lembram do significado, tá? E também o enunciado do exercício 7 solicita que vocês elaborem uma definição para essas palavras. Então, vocês vão ler, vão tentar adivinhar o que significa e vocês mesmos vão ser os autores da definição da palavra que vocês anotarem aí. Um tempo para vocês fazerem mais esse exercício.
Voltando então, galera, olha lá. Provavelmente, né, não necessariamente vocês marcaram exatamente essas palavras, é apenas uma proposta, né, uma tentativa de inferir aquilo que vocês consideraram palavras novas, né? Então, talvez vocês tenham marcado inculcaram-me, observem que eu grafei na cor vermelha, né, essa palavra. Designar objetos esféricos, talvez nem todos tenham marcado, porque é mais fácil, né, de inferir o significado. Generalização, talvez seja uma palavra nova para alguns de vocês, espessas e insensatas, né? Então aqui só algumas propostas de palavras que possivelmente vocês assinalaram aí como sendo novas para vocês, certo? Como que a gente cria uma definição, um dicionário nosso, né? Para a gente inovar aí, para a gente enriquecer o nosso repertório cultural, o nosso repertório linguístico. Então eu fiz aqui um bem simples, né, só para vocês terem uma noção de como que é possível fazer isso, caso vocês sintam uma necessidade, e às vezes é bom que o façam, no sentido assim, não porque sem isso vocês não vão entender o todo da história, o todo do enredo, dos acontecimentos que constituem a trama dos romances, né, e dos textos literários, mas é importante porque a gente se apropria desses vocabulários e eles passam a fazer parte do nosso discurso quando nós vamos escrever, quando nós vamos falar, né? E a gente acaba aí demonstrando um vocabulário mais culto, mais rico, né? Porque traz ali o repertório linguístico da nossa literatura nesse caso, certo? Então, foi criado aqui bem simplesinho, olha, por exemplo, a palavra inculcaram-me, pode ser colocaram na minha cabeça, né? Então, se a gente for ler ali novamente o textinho, a gente vai ver que significa alguma coisa que alguém falou, olha, vou colocar isso aqui na tua cabeça e você vai acreditar nisso, né? Essa palavra, isso daí significa isso, nesse sentido, né? Designar pode ser o quê? Dar nome a determinados objetos, né? Objetos esféricos, objetos que têm a forma arredondada, né? Essa não estava difícil. Generalização é quando você considera todos os demais elementos que você está comparando como se fossem todos iguais. Então tem que sempre tomar cuidado com as generalizações, porque nem sempre as coisas são iguais, nem sempre as pessoas são iguais e pensam iguais, né? Na maioria das vezes não, então não pode generalizar. Espessas, a palavra espessa pode significar grossas, grandes, densas, estávamos falando das nuvens, né? Nuvens espessas, né? Então o que significa espessas? Pode ser isso, né? Ah, professora, mas eu vim aqui, pesquisei no dicionário e não é bem isso que significa. Existem outras definições aqui no dicionário. Sim, pode ser verdade, né? Mas o que eu disse lá no enunciado do exercício? Que era para vocês mesmos criarem, para vocês mesmos elaborarem uma definição para essas palavras, né? Então é possível que vocês tenham elaborado algo nesse sentido. Insensatas, sem noção, sem bom senso, né? O que não quer dizer, pessoal, que o que está lá no dicionário, né, agora, de repente, seja a única opção verdadeira, né? Lembra que no dicionário a gente tem várias definições para uma mesma palavra e cabe ao leitor tentar identificar qual das definições, qual ou quais, né, das definições que melhor se encaixam dentro de um contexto, dentro de um enunciado, né? Para a gente poder inferir ali o que significa, qual é a produção de sentido pretendida pelo escritor, pelo narrador nesse caso. Ok, pessoal? Então, dando sequência aqui, nós vamos retomar agora, vamos fazer uma revisão breve de um conceito da literatura, né, muito utilizado nos textos literários da Clarice Lispector, conforme também a gente já estudou, que é a introspecção psicológica. O que significa quando você está lendo uma narrativa e aparece ali momentos em que o narrador conta pensamentos, conta sobre os sentimentos, sobre as impressões sensoriais dos personagens, né? Então você acaba às vezes como leitor tendo acesso ao que a gente chama de fluxo de consciência do personagem, né? Ele às vezes está contando alguma coisa e de repente ele se lembra de outra coisa e de repente acontece uma situação ali naquele momento e ele sente frio, sente calor e ele acaba expressando isso, né, para o leitor. Então isso é uma introspecção psicológica, no caso quando a gente tem um narrador onisciente, que mergulha no pensamento do personagem, na consciência, e traz isso tudo à tona, né, explicita isso para o leitor, né? Então a gente tem aqui que a introspecção, ela é uma análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. É um exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo
em si próprio, uma introversão, né? Um olhar para dentro de si, para examinar ali a própria consciência, como que andam as sensações, os sentimentos com relação a algo, ok? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu quero que vocês localizem no fragmento do slide a seguir, momentos em que o narrador apresenta a introspecção psicológica, ok? Sublinhem as palavras que são sinônimas de memórias e as que se referem a tempo. Eu vou deixar o slide para vocês, então, identificarem, tá? E a gente retorna daqui um pouquinho com a resposta, para conferir. Retornando então, pessoal, observem lá que era para vocês marcarem as palavras que trazem essa dimensão temporal, né? Então, eu grafei na cor vermelha aqui, né? Imagino que a maioria de vocês tenha acertado, pelo menos a maioria delas, né? Então, idade, 2 ou 3 anos, recordação, 1 hora, alguns minutos longínquos,
hora, minutos, lembro-me. Então, são palavras aqui que remetem a essa questão da dimensão do tempo, né? Que faz com que a gente perceba que ele retorna ao passado, né? Faz um romance de flashback, né? Ele segue ali uma linearidade histórica, cronológica e tenta se lembrar das coisas que aconteceram e vai relatando isso para o leitor, certo? Parabéns para quem acertou, né? Então, acho que para essa aula o que a gente tinha era, né, discutir com vocês um pouco mais sobre os elementos composicionais do gênero discursivo literário romance, né? Também fizemos ali análise de alguns elementos gramaticais, né? Fizemos uma breve revisão ali dos pronomes, né, dos pronomes referenciais, endofóricos, anáfora, catáfora. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e fiquem em casa se puderem.